desafiada desta noite com o professor Manuel Maria Carrilho. Olá, boa noite. Muito obrigada por ter acedido ao meu convite e vou já direita a um ponto, voltando um pouco atrás, se estiver de acordo. O PS está atualmente na oposição, mas o Manuel Maria Carrilho já estava, de uma certa maneira, na oposição, neste sentido, na oposição ao estado de coisas que vigorava no PS e, sobretudo, no governo, de onde saiu até, aliás, antes do termo do governo. E, no entanto, se nos lembrarmos que em 95 o engenheiro António Guterres e o seu partido socialista foram o palco de uma grande expectativa e de uma grande esperança do país, o que é que pode ter corrido tão mal, ou o que é que foi correndo mal? Bom, enfim, é sempre muito difícil explicar as coisas todas assim de um modo sistemático, está bem, mas assim... Mas as coisas provavelmente começaram a correr mal, do meu ponto de vista, as coisas começaram a correr mal a meio da primeira legislatura. Nós, enfim, aceitámos governar em minoria. Eu desde sempre tenho chamado a atenção que só há duas formas de governar, em minoria e maiorias. Não há maiorias absolutas, há sempre maioria mais um. É assim que se deve, do meu ponto de vista, entender os números e interpretar em democracia. Nós temos aqui um trauma recente que veio do período do cavaquismo, enfim, de algumas denúncias que na altura Mário Soares fez, muito fortes, e que ficaram um pouco no lastro da nossa vida, muito, muito pesadas. E não se assume, enfim, hoje talvez, eu penso que é um dos dados positivos hoje da coligação que existe, é que se assume que para governar deve-se governar com metade mais um. Quando não se tem sozinho, é preciso encontrar aliados para claro, que se chegue a esse resultado. Encontrando. Portanto, isto para dizer que, enfim, houve dificuldades desde o princípio que tiveram a ver com isso. Não é a mesma coisa governar com a maioria clara de sustentação no Parlamento ou governar com permanentes negociações para viabilizar a passagem das coisas no Parlamento. Isto, do meu ponto de vista, tem efeitos muito negativos. Não só numa cultura que, desde o princípio, uma cultura política que já tendia muito para a negociação, isto veio acentuá-la muito, numa cultura que também já, talvez, se apoiava muito na justificação com as dificuldades alheias. Bom, isso também veio em tendências para reduzir a agenda política. Isto também veio ajudar. Praticamente, a agenda política dos últimos 7 ou 8 anos é o orçamento. Durante o ano, praticamente, se nós compararmos com a década anterior, que havia uma agenda política, às vezes até pletórica, exagerada, enfim, quase durante o ano, era a preparação do orçamento, eram as grandes especulações sobre e as aflições subjacentes. Bom, e depois, enfim, para já não falar tudo aquilo que mais recentemente levou à viabilização dos orçamentos. Eu acho que houve, à partida, uns dados que fragilizaram, mas havia uma grande vontade de reformadora, como disse, talvez nenhum... Havia muita expectativa e esperança. Eu penso mesmo que nunca, desde o 25 de Abril, houve em nenhum governo à partida tanta esperança como a que se criou com os Estados Gerais e com o primeiro governo do Partido Socialista. Certamente à roda do professor Cavaco. Provavelmente, mas como mudança, eu penso que era bastante explícito o que o Partido Socialista prometia com os Estados Gerais. Portanto, houve um primeiro governo que eu acho que assumiu e começou a cumprir muitas das coisas na área da educação, da qualificação, da cultura, da solidariedade. Já lá vamos à cultura. Há um conjunto de dados que se arrancou e que se arrancou com coragem e muito bem, mas a certa altura, efetivamente, começa-se a perder um bocado o elan, a dinâmica, a capacidade de decisão. Tem a ver com isso, a minha apreensão... Talvez mais a falar especificamente na figura, na personalidade do Primeiro-Ministro. Do então Primeiro-Ministro. Não vale apenas camutear. Não vale a pena estar a falar do Partido Socialista ou do Governo, até porque hoje, e enfim, eu penso que a história tornará isso muito mais claro, muitas das dificuldades, dos bloqueios, tiveram a ver com opções claras do Primeiro-Ministro e com uma indecisão, uma letargia. A essa altura falei talvez um pouco exageradamente de um torpor que se instalou. Pois falou. Do torpor mesmo, que era... Assumiu publicamente esse torpor. Assumi, que realmente, onde parecia que a situação estava bloqueada para onde quer que se olhasse. E se nós virmos... Eu penso que vi os sinais a tempo. Não acho que seja... Não Mas transitou da primeira para a segunda legislatura. Porque justamente quando eu lhe digo que a primeira legislatura foi, e não fui só eu, os portugueses deram 44% com certeza ao Partido Socialista em 99%, porque havia a leitura que já havia algumas dificuldades, mas que havia também a leitura de que
provavelmente o Partido Socialista vai agora ter uma maioria um pouco reforçada, era um pouco o que era preciso, um pouco mais para se ter maioria absoluta, e vem aí realmente um grande relançamento. E o grande é lá. Lembra-se da história do novo ciclo. Lembro muito bem. A ideia é que a esperança ainda era Aliás, ser relançada, não é? Ora, o que nós verificámos foi muito rapidamente e por razões ainda inexplicáveis ou inexplicadas e provavelmente inexplicáveis, acontece o contrário. Quando realmente nós não conseguimos a maioria absoluta e ficamos nessa situação. Aliás, desculpa interrompê-lo, é só para darmos um pouco mais de consistência a isto que estamos a dizer, no sentido em que eu vou relembrar uma coisa. É suposto que quem conhece bem a personalidade do engenheiro António Guterres atribuíram a uma espécie de grande mágoa e grande desilusão que ele terá tido por não obter em 99 essa tal almejada maioria absoluta, o que teria explicado algumas dificuldades ou o acréscimo dessas dificuldades na governação para ele. Não sei se partilha deste... Pois, sabe, são dados muito especulativos. Não, exatamente. Quer dizer, é um dado de facto, e isso que eu assumo que senti um pouco, talvez antes do que muita gente, quer nos analistas, quer no próprio governo, quer no Partido Socialista, que havia um desalento, uma desistência em relação a numerosas causas, provavelmente por eu ser uma pessoa que também não estou na política fora, com a cegueira e enfim, o dogmatismo, como muita gente está, quase uma rendição que, enfim, que eram sinais que vieram muito rapidamente a concretizar-se. Quando nós pensamos que as eleições em 99 deram 115 deputados, é um potencial, de qualquer maneira, impressionante para se poder fazer muitas coisas. E a seguir à presidência portuguesa, nós entramos realmente num bloqueio em que praticamente mais nada se fez. Foi um ano de uma crise larvar que tem o seu termo na noite das eleições autárquicas. Mas quando estava... nessas alturas, nomeadamente quando assumiu esse torpor e a sua estranheza perante ele continuar, não partilhava com os seus pares esse desconforto? Ou seja, ninguém fez soar os tantãs da selva, ninguém acendeu sinais de alarme, ninguém tocou um sino a rebate. Sabe, é sempre muito difícil falar quem são as pessoas que partilhavam, não partilhavam, até porque não quero ser injusto com ninguém, mas tenho a noção que era, de qualquer maneira, mesmo na área do governo e do Partido Socialista, uma preocupação já muito viva para muita gente, mas que realmente ninguém vivia como eu, com alguma angústia, devo dizer. Eu acho que a política é escolher. Escolher. Disse muitas vezes que a política é executar. Quer dizer, antes de mais é preciso escolher. Exatamente. Escolher o que é que se vai executar, quanto mais não seja. Nós iniciámos a segunda legislatura realmente com um naipe de problemas muito grande, onde, enfim, com um quadro de escolhas que tinham que se fazer. Eu lembro, estamos mais uma vez em cima desse problema hoje em dia, do audiovisual. Já lá vamos. O primeiro Primeiro-Ministro assumiu, e muito bem, em 99, foi um problema que nos primeiros 4 anos mal se tocou, provavelmente até se complicou, não se resolveu. Complicou-se. E agora que vamos resolver. Bom, eu senti, como muita gente, que no primeiro ano, entra-se o segundo, e mais uma vez o problema nem se formulou quase o problema, não é? Não se deixou quase formular o problema. E, portanto, a política é isso, é escolher, a execução é realmente com a administração. Quando não há escolhas a nível de quem é eleito para escolher, quem é realmente escolhido ele próprio para fazer as opções pelos cidadãos, naturalmente que o sistema começa a ter problemas e os bloqueios começam a multiplicar-se. Mas então, exatamente, com o acréscimo de bloqueios, com esse torpor, com lacunas graves de decisão, teria ou não teria competido ao Presidente da República, Supremo Árbitro, alguma palavra? O Manuel Maria Carrilho, na sua qualidade de Ministro, portanto fazendo parte desse corpus do Governo, chegou a contar com alguma intervenção do Presidente da República nesse sentido? Não, no sentido de inverter um pouco a... Eu penso que o Presidente da República poderia eventualmente ter tido uma intervenção mais incisiva mais tarde, digamos, do que na fase em que eu saí do governo, que decidi sair e que lancei os meus primeiros, digamos, alertas na comunicação e algumas crónicas que acabaram por ter muito eco. Eu penso porque muita gente já estava a sentir que havia um problema e ninguém o formulava. Eu penso que tem a ver com isso. Mas, provavelmente, mais tarde. Agora, é bom lembrarmos que na altura em que eu fiz essas primeiras críticas, não era só na área do Partido Socialista, era globalmente, as pessoas procuravam razões pessoais, será que houve aqui alguma coisa? Mas o que é que se passa? As pessoas não tinham dificuldade. O estado de graça do Partido Socialista, do Governo, prolongou-se. Bom, eu acho... pouco amparado também pela mídia, ou não? Parado, bom, isso é sempre, não é? A cumplicidade, média poder... Eu acho que aí talvez haja
filhos e enteados. Certamente, mas houve aqui grande complicidade. Mas veja os dados das sondagens, que são, de qualquer modo, um elemento técnico com alguma segurança, no caso português até com alguma segurança mesmo. Sim. Tudo apontava para uma relativa tranquilidade. E veja, de qualquer modo, o Partido Socialista acaba de ser derrotado nas eleições, mas como se tem dito, e é verdade, de qualquer modo, um score ainda muito elevado. Provavelmente quem foi derrotado foi o engenheiro Guterres e não tanto o Partido Socialista. Mas eu agora gostava então que nós fôssemos para a frente e ainda antes de falarmos deste específico PS, desse que aí está, e que o mínimo que se pode dizer é que é pouco parecido com o do engenheiro António Guterres, e ainda antes de eu lhe pedir um saldo da sua passagem pelo Ministério da Cultura, gostava também, mais uma vez, de ir à raiz das coisas, que é uma coisa que eu gosto. Qual foi o critério que seguiu para ter aceito a pasta da cultura? Ou seja, que papel achava que competia ao Estado na divulgação, no empenho, no financiamento da cultura? Porquê é que aceitou, no fundo? Bom, eu aceitei integrar o primeiro governo no seguimento de todo esse processo de Estados-Gerais, de uma grande cumplicidade com esse processo que se desencadeou na altura, porque pela primeira vez, realmente pela primeira vez, se decidiu lançar uma política de cultura articulada com uma concepção de desenvolvimento do país. Aquela ideia da cultura ligada com um bocadinho uma visão ornamental, que tem sempre a ver com a cultura ser sempre a primeira referência na boca dos governantes e dos políticos em termos de prestígio, porque é sempre a identidade, enfim, nós conhecemos a conversa, e depois é sempre, enfim, uma concepção quase... parente pobre. Enfim, um parente pobre, quase de esmola que se tem do financiamento da cultura. Bom, a cultura, do meu ponto de vista, é uma área central no desenvolvimento do país. Nós não podemos ter a ilusão que temos um país desenvolvido quando temos um país que não tem uma rede de bibliotecas, uma rede de cineteatros, uma rede de museus. Aí também há parâmetros que são parâmetros europeus que nós devemos procurar atingir. Exatamente como Aliás, na educação, sempre pretendeu como na saúde. pautar a sua ação por parâmetros europeus. Por parâmetros europeus. Eu acho que como existe uma porcentagem, sei lá, de bibliotecas que deve haver por população, quando... Por exemplo, a certa altura nós analisávamos os equipamentos que há no domínio dos teatros, cinemas. Eu não queria acreditar que se estivesse perante um diagnóstico em que em 18 capitais distrito, na altura tomávamos como unidade das capitais distrito, em 18, 13 não tinham um cineteatro. 13. Isto são números quase sul-americanos, africanos, quer dizer, não, estamos a milhas da Europa. Bom, portanto, fixar como objetivo de Estado, dotar o país de uma rede que permita não só que haja espetáculos nas capitais de distrito, que haja itinerância, circulação por país, que é uma das vantagens de um país pequeno, por exemplo, é que, do ponto de vista da circulação, é curto. Nós Sim. temos menos orquestras, que em princípio, Claro. por exemplo, deveríamos ter uma por milhão de habitantes, que têm os países europeus, mas provavelmente com o tamanho, a dimensão nacional, se houver Uma espaço... pode fazer o lugar de Agora, 3. isso exige espaços equipados, como as bibliotecas, não é abrir um edifício qualquer e pôr lá livros, exige a formação de bibliotecários, é dar uma dimensão realmente europeia, moderna, a toda a política da cultura, articulada com as preocupações centrais da educação, da qualificação, da formação profissional, da ciência. Portanto, isto fazia, de resto eu lembro-me de... Fazia sentido para fazia si. todo sentido. Uma das primeiras decisões que nós tomámos, e que o engenheiro Guterres na altura tomou, uma notável decisão que eu tenho pena que não seja retomada agora, foi de criar um Conselho de Ministros para a educação, cultura, ciência e qualificação. E quanto tempo é que isso infelizmente, durou 6 meses. Mas isto é central. É modesto, como porque sabe. é aqui que estão os nossos problemas. Nós hoje estamos aqui já há não sei quantos meses a falar do déficit. Eu só me lembro que em 93 nós tivemos 9% do déficit. Isto é uma coisa arbitrária, formal. Não, eu talvez seja mais pesado que isso. Há uma questão real Sim. de finanças públicas, na medida em que nós gastamos mais do que efetivamente podemos. Mas há um limite que está fixado para 2004, veremos. O Presidente Chirac, não sei se ganha ou não ganha as eleições, naturalmente eu desejo que não ganhe, mas já está a bater para que esse prazo seja para 2007. O Schroeder também já está a procurar dilatar. É que nós, estes formalismos que decorrem da arbitrariedade da decisão política, vão sendo ajustados. E não é a questão do déficit que determina o desenvolvimento do país. A questão que eu me ponho, seja o déficit 0, 2 ou 3, é para quê? Isto aqui é a questão política fundamental. Com que modelo de desenvolvimento é que nós vamos mudar o país? Não é neste momento... Mas a conclusão chegou o Partido Socialista 6 anos, durante os 6 anos que lá esteve. Mas sabe, o que eu tenho pena, e que eu ainda recentemente lembrava isso, é a questão, por exemplo, do nosso modelo de desenvolvimento. É uma questão que está completamente diagnosticada desde justamente os Estados-Gerais.
que o nosso modelo de desenvolvimento, baseado na mão de obra barata, na atração de investimentos estrangeiros, está esgotada. E mais estará quando nós agora compararmos partir com para o leste. outra. Eu estava um dia destes a estudar os dados, por exemplo, formais da população portuguesa em função dos níveis de educação europeus. Nós temos nos níveis, em todos, estamos sempre muito abaixo da média, mas estamos também sempre muito abaixo da média dos países do alargamento. Por exemplo, há 3 escalões de níveis de educação, baixa, média e formal. Nós estamos ao nível mais baixo, longíssimo, temos 10% da população, que tem o nível mais alto, perdão, enquanto que, em termos dos países de alargamento, têm 40%, e no mais baixo nós temos 10% e eles têm 60% da população. Portanto, nós estamos a caminhar para uma situação em que, se não alterarmos neste setor, que é o que eu tenho chamado da qualificação, que engloba as políticas de cultura, de educação, uma de vez, ciência, aliás, analisando num dos seus livros aquilo que anda muito nas bocas do mundo, se há ou não há um mal português, falava no analfabetismo, entendido lato sensu, como é o mal português, exatamente, é o como mal português, porque isto repercute-se em tudo, repercute-se depois nas políticas de saúde, de ambiente, de justiça. O português nós tínhamos que fazer uma aposta. Há bocadinho, provavelmente, quando me perguntou porquê é que eu fui Ministro da Cultura, eu tinha dito por causa da paixão da educação. No fundo, lato sensu, a questão da educação é a questão central deste país. E é por isso que eu digo a questão hoje do déficit, e é por isso que todo este teatro, eu estou, ao mesmo tempo que estou a ouvir esta semana estas últimas... Não sei se pode, perante um buraco que existe de facto, chamar um teatro ou não, pergunto. Não, eu penso o seguinte, eu como disse há bocadinho, acho que a política são escolhas, a política são uma das razões que me afastou muito de certo tipo de exercício do poder, é uma concepção vitimizadora, irresponsável. Eu acho que a política é, acima de tudo, responsabilidade. Quem se bateu por poder, as pessoas que se batem por poder, os políticos fazem voluntariamente, ninguém os obriga. Sabem em que circunstâncias fazem e devem estar preparados para fazer as escolhas. O que eu sinto, de repente, é uma dramatização. Há, efetivamente, muito em Portugal esta cultura da vítima. Ai, que mal que nos deixaram. Eu espero do atual poder ousadia. Que nós estamos à espera que o novo governo assuma desafios para o país. Não é que se venha queixar do anterior. Não é assim que nós vamos a lado nenhum. Tem, não digo isso para anunciar a situação que encontrou ou não. A situação é conhecida. Não vale a pena estar a repeti-la. Insistir, sim. É conhecida. Então voltemos à cultura, que é até talvez mais interessante. Queria ouvi-lo sobre... ainda antes de lhe fazer outras perguntas especificamente que se prendem com a sua pasta, com a sua ex-pasta da cultura, não o repugnava um bocadinho, ou até talvez não o afligia, não o perturbava, esta espécie de nacional de luso choradinho pelo subsídio, que aliás vai desde o empresário até qualquer acordeonista que se junte numa esquina com outra e que diz na televisão que tem direito a um subsídio do Estado, ou seja, a pessoa substitui o subsídio pela sua própria criatividade ou pela maneira de tentar dar a volta e de arranjar ela uma forma de financiamento. Não foi muitas vezes confrontado com excesso? Aliás, eu gostava não, eu tenho aqui, porque neste seu último livro, O Estado da Nação, eu penso que estará de acordo comigo, porque julgou útil acrescentar um pós-scriptum a um dos seus artigos, em que justamente dizia o direito à cultura dos cidadãos em geral, ou seja, é o direito à cultura dos cidadãos em geral e não o de indivíduos singulares em função do seu maior ou menor talento. E já aqui pressupõe que perceba o que é que ele estava a perguntar. Uma das preocupações fundamentais na área da cultura era, e é para mim, por um lado, era ligar a cultura a uma concepção de desenvolvimento. E, portanto, à política global, à visão que se tem do país. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto é, e portanto isto tem a ver com os equipamentos. Não pode haver cultura se não há bibliotecas, se não há teatro, se não há orquestra. Um segundo ponto tem a ver, naturalmente, o que disse sobre subsídios tem muito a ver com o país todo, quando nós comparamos os subsídios da cultura, por exemplo, com tudo, sei lá, o setor da agricultura, é multiplicar por milhares, não é? Milhares de vezes, e aí fala-se muito menos, não é? Mas, portanto, isto tem muito a ver também com algo um pouco ingrato, que é a exposição mediática de tudo que é cultural. Por uma certa osmose que existe entre as pessoas da cultura, os médios, então, aí, realmente, mas, bom, tirando isso, nunca eu, em 5 anos, fui ministro, falei de subsídios. E procurei fazer a pedagogia do que eu chamava os financiamentos. E isto por 2 razões. Por um lado, explicando porque é que se justifica que o Estado intervenha no setor e, em segundo lugar, como é que isso deve ser feito. Primeira questão, porque é que se justifica? E a razão por que se justifica tem a ver fundamentalmente com a dimensão
do nosso mercado e as características do nosso país. Nós temos um mercado muito pequeno que, por exemplo, não permite, peguemos num setor muito sensível que é o do cinema, e num exemplo muito bom que é o Adão e Eva, por exemplo, de Joaquim Leitão. É um filme que não se paga no mercado nacional, por maior que seja o êxito, foi o maior até hoje, eu pego nesse exemplo, porque teve 300 e tal milhões de espectadores, não se paga no mercado nacional. E, portanto, se não houver uma visão do país em que o cinema faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura, do nosso património, no sentido mais lato do termo, bom, naturalmente não haverá cinema. Portanto, o que deve haver é uma política clara do ponto de vista de em que condições é que o Estado colabora no financiamento do teatro, do cinema, da música, da dança. Foi isso que pretendeu fazer. Foi isso que se iniciou no meu tempo e que nós começámos a fazer, haver regulamentos claros, haver sempre concursos, porque o que é que também está muito ligado a essa ideia um pouco atribiliária, um pouco, enfim, muito dependente sempre do titular da cultura, como se fosse um príncipe que decide como quer. Era realmente isso ir a despacho do secretário de Estado, do ministro, que seria como entendia. Bom, gostava de uma proposta, aprovava, bom, isso dava realmente ocasião a arbitrariedades inaceitáveis, porque se trata de dinheiro, efetivamente, do Estado. Portanto, o que nós procuramos foi criar critérios, e é por isso no cinema há mecanismos que favorecem mais o cinema comercial, que favorecem mais o cinema de autor, no teatro se passaram a fazer concursos regulares, e ao mesmo tempo procurando dar estabilidade aos criadores. Não haver ano a ano, não criar aquela dependência anual de uma companhia, de um grupo. Não, hoje em dia, grandes companhias que têm 30 anos, quer dizer, grupos como o Novo Grupo, a Cornucópia, são parte da história de Portugal, são parte da história da cultura portuguesa. Têm protocolos de 3, 4 anos, que lhes dá uma estabilidade e, sobretudo, uma independência em relação ao poder, aquela ideia da dependência. Eu penso que, portanto, avançou-se, é assim que se trabalha. Na Europa, como eu digo muitas vezes, nós temos a olhar para, em todos estes setores, é uma questão de aprendermos. Nem queremos ser muito originais, é assim que se faz. Em toda a Europa, e até eu não consegui, devo reconhecer o fracasso dessa minha tentativa, mas em toda a Europa, esta ideia é uma ideia comum à esquerda e à direita. Ninguém disputa na Alemanha, Inglaterra, em França, não se faz a disputa destes tópicos. Quase sanguinária. Em termos de direita e esquerda, o financiamento da cultura, nós sabemos é que se não se financiar, se não se apoiar em mercados que são pequenos, há um mercado global que nós sabemos que está na mão de outra cultura, que é a cultura americana. E, portanto, é a nossa que é marginalizada e que, naturalmente, tem menos condições de se afirmar. Vou-lhe pedir só para fazermos aqui um breve intervalo. Voltamos já, esperem por nós. Bem-vindos à segunda parte da conversa afiada desta noite com o professor Manuel Maria Carrilho. Estávamos a falar do seu critério, do critério que pretendeu seguir, pelo menos durante algum tempo, na pasta da cultura, justamente como dava a ideia de ter uma teoria geral do que queria fazer, ter uma cabeça arrumada. Eu gostava de saber quais foram isto de uma forma breve, temos que ir à esquerda e à renovação do Partido Socialista, etc. Que métodos, que prioridades, como é que trabalhava com as suas equipes, como é que as mobilizava, a relação com os criadores? Muito sinteticamente, no Ministério da Cultura eu organizei, porque é um Ministério grande, são muitas áreas, não é? São áreas da criação. Quantas direções-gerais são? São mais de 20, portanto, e um pouco têm que ser, porque são áreas muito diferentes, é muito difícil fazer, muitas vezes críticas, há muito organismo na cultura, mas quer dizer, quando nós temos, sei lá, os arquivos e a Companhia Salveilado e a Ópera e as orquestras e a Biblioteca Nacional e o património, não se pode fazer não se pode fundir, não se podem fundir, não se pode aqui, são realmente muitas. E a minha ideia foi fundir, ou melhor, organizar as causas. E, portanto, foi muito simples. Eu organizei o Ministério da Cultura, propus organizá-lo em função de causas. Essas causas eram o livre a leitura, era uma causa central, estruturante da política cultural, o património, a defesa e a valorização do património. Eu devo lembrar que, não só enquanto eu fui ministro, mas mesmo depois, não me lembro, nestes últimos anos, de um único escândalo na área do património. Há certamente dificuldade de meios, há muito a fazer, mas houve realmente uma gestão muito capaz e muito competente nesta área. Era a área da criação, nós agora falámos, nas diversas cambiantes, do cinema, do teatro, da dança, da música, de tantas coisas que há a fazer. A área da descentralização, onde se procura fazer muito na parte da descentralização, e aí há imenso a fazer, e na parte da internacionalização.
tomar a cultura como um dos pontos fundamentais numa estratégia de afirmação do país internacionalmente. Fizemos muitas coisas em Frankfurt, em Paris, onde se viu que justamente os nossos criadores são capazes de afirmar a nossa singularidade do país num mundo hoje que tão globalizado, tão homogeneizado, muitas vezes não é fácil. Portanto, isto eram as causas e todo o Ministério trabalhava para a afirmação destas causas. Portanto, naturalmente que isto só se podia fazer com muito boas equipes. Eu aí, muito mais de qualquer valor do que eu tenha feito, foi as equipes. Ter o professor José Matoso nos arquivos, ter a professora Raquel Henriques da Silva nos museus, ter tido a colaboração de José Afonso Furtado e depois a Teresa Gil ao Ricardo Paes no Teatro Nacional do Porto. Enfim, a equipe que veio trabalhar nestes anos no Ministério da Cultura era uma equipe absolutamente fantástica, com pessoas que eram de todos os quadrantes. Eu estive no cinema... Saiu desiludido com o governo, mas não com aquilo que fez. E com uma prática efetiva de não competência. Saiu desiludido com aquilo que fez. E um bom balanço. Eu guardo a melhor memória destes anos e deixe-me sublinhar um ponto, com o maior pluralismo nas escolhas. A doutora Ana Costa Almeida, que foi a primeira presidente que eu escolhi para o Instituto Poder Livre, que é hoje chefe de gabinete, doutor Santana Lopes, tem opções que sempre teve, claríssimas. O professor João Zelhão, do Bloco de Esquerda, foi quem dirigiu e dirige ainda o Instituto de Arqueologia. Não me podem acusar de nomeações de bois. Não, a competência. Eu acho que é o que rende é escolher, avaliar com prudência e de pessoas que adiram às causas, mais do que pessoas que andem à procura de empregos. Teve pena, julgo, ou teve alguma mágoa, e numa dada altura chegou, não digo a reivindicar, mas a sugerir que lhe fosse dado o audiovisual, que é uma coisa que está muito hoje aí na agenda. Veja-se o caso da RTP. Teve, aliás, há dias, num debate com o Dominique Volton sobre também este tema. Sabe, sempre me bateu, por exemplo, o Dominique Volton conheço há muitos anos, como há muitos anos que eu trabalho esta área, independentemente da política e da minha integração na política e da minha ida para o governo. E sempre fez imensa impressão que não se pense o audiovisual e, sobretudo, que se trate o audiovisual apenas do ponto de vista empresarial. Ora, hoje nós temos que ter a noção que as pessoas, em média, em Portugal, estão-se a aproximar das 4 horas por dia que vêem televisão. Como o resto, na maior parte dos países da Europa, é entre 3 e 4 horas. O que nos deve fazer compreender que o audiovisual hoje é o que mais condiciona as pessoas do ponto de vista da formação, do entretenimento, da informação, de todos. Hoje uma criança, quando vai para a escola, já viu milhões de horas de programas de televisão. Portanto, não se pensar, quando se pensa ao país, o que se deve fazer do audiovisual é algo que releva da total cegueira. Que pediu essa tutela. O audiovisual não é só RTP, são vários canais, certeza, e os vários canais são canais que gerem uma coisa preciosa, que é nossa, dos portugueses, que é o espectro radioelétrico. E é por isso que é concessionado e é por isso que são assinados contratos que obrigam as estações, por exemplo, o pluralismo não é uma obrigação de serviço público, é uma obrigação de todas as estações. Bom, e, portanto, é preciso ter a noção global, mas claro que desde que em 92 em Portugal, é um pouco no seguimento do movimento europeu, se criaram as estações privadas, a situação é diferente. Porque uma estação privada, em princípio, e muito normalmente, e foi algo excelente, com quem eu no Ministério tive a criação, por exemplo, dos telefilmes, foi feito justamente com a SICA, porque na altura não houve resposta, infelizmente, da RTP, criação de programas culturais, como, sei lá, o Sofá Vermelho, mas é preciso ver a diferença. Uma estação privada, naturalmente, visa maximizar os seus lucros numa lógica em que a publicidade é determinante. E é isso que justifica o serviço público, que sempre justificou na lógica europeia. E hoje, de novo, o Dominique Volton insiste muito nisso, em toda a Europa se está a dar mais valor ao serviço público. Porquê? Porque o que nós analisávamos e verificávamos há 10 anos era que o facto de haver um regime de monopólio do serviço público era negativo. E realmente as estações privadas trouxeram uma outra respiração, uma outra criatividade, claro, uma outra dinâmica a todo o setor audiovisual. Mas, hoje em dia, a pressão das audiências é tal que em toda a Europa se tem verificado que atrofiam essa mesma criatividade, esse mesmo dinamismo, enfim, levando todas as televisões a proporem o mesmo. Portanto, o serviço público justifica-se do ponto de vista da resposta à seguinte pergunta: será que os portugueses, como franceses, alemães, é esta a questão que nós pomos sempre, têm tudo aquilo que têm direito do ponto de vista do audiovisual? É-lhes oferecido aquilo que eles têm direito? Não é. Com certeza Portanto, que não. o serviço público, justamente porque não tem a pressão do mercado, a pressão da publicidade, deve, do meu ponto de vista, desenvolver uma lógica de oferta tendo em conta aquilo que os portugueses têm direito. O que nós aqui em Portugal criámos de mais patológico? Naturalmente, para lá de uma longa tradição... esta minha pergunta, sim. É o ponto central. Não só porque nós temos uma tradição, porque a RTP vem do salazarismo, vem da ditadura, vem das manipulações revolucionárias. Tudo isto é o laço da RTP. É preciso, isto é a história. E quando se fala da RTP, isto é um magma de tudo isto. Mas
mais recentemente, realmente, em 92, deu-se um passo o mais negativo que se podia ter dado, que foi abolir a taxa, que em toda a Europa é o sistema normal de financiamento. Sim. Veja cá, nós mantivemos a taxa para RDP, a rádio, RDP, sim, rádio. E ninguém fala disso, nem protesta, claro. E que o resto tem uma gestão impecável e é uma empresa extremamente saudável. Não será só isso que explica o estado de coisas. Não é, mas criou-se aí um problema porquê? Porque claro. Se retirou o financiamento através da taxa, e retirando-se o financiamento através da taxa, qual fica o financiamento possível? Através do Orçamento de Estado. O que é que aconteceu? O Orçamento de Estado não financiou durante estes anos a RTP. Já em 93, 94, nós chegámos já com uma dívida de cerca de 40, 50 milhões de contos em 95, e o grande problema que aumentou substancialmente, mas deixe-me sublinhar um ponto que eu acho que devemos sublinhar, porque é verdade. Com certeza. É que e houve certamente problemas com a gestão da RTP. Agora, a dimensão da dívida não tem a ver com a gestão, tem a ver com o incumprimento do Estado. Ou seja, todos os anos, na aprovação do orçamento, se fixava uma quantia, um X de milhões de contos para as indemnizações compensatórias, que é a designação que se dá a esse financiamento, que nunca se entregavam. O que é que a RTP fazia para continuar a funcionar? Endividava-se. Portanto, cresce, mas não é só por má gestão. Agora, a questão hoje em dia, que eu acho que é interessante para os portugueses, é assim, e agora? Nós temos uma dívida que tem que se pagar. Quer se fez, quer não se fez. Bom, o que eu tenho insistido muito é que se pense bem no que se vai fazer. Porque em país nenhum da Europa o serviço público está reduzido a um canal. França são 3, Inglaterra são 3, a Alemanha são 3, há países com 4, 5 e 6. Em nenhum país. Segundo, o que é que poderá ser um serviço público de um só canal? É uma coisa meio esquizofrénica, mete um programa de ópera, depois de futebol, depois de informação... Não, mas um serviço público, por definição, necessita ou não precisa de dois canais. Porquê? Porque um é generalista, justamente, porque deve ser, porque sou eu a falar, um ex-ministro da Cultura, portanto, permita-me salvar o seguinte, a televisão não é para passar a cultura, como muitas vezes se diz. A cultura não tem nada a ver com a televisão tem a ver com o acesso à cultura. É uma forma diferente. Muito diferente, portanto, o Estado, o serviço público, deve ser de ambição generalista, concursos, programas, debates, etc. E, ao mesmo tempo, está obrigado a ter justamente um canal... Mas concursos, debates, programas é o que têm as outras. Não, mas diferentes, justamente. Mas muito diferentes. Mas haverá concursos diferentes. É o que existe de verificar hoje. É o grande esforço que existe na Europa. Já encontra-se em França, já encontra-se em Inglaterra, este esforço para fazer diferente. Numa área... Realmente, voltou a insistir muito nisso. Ouviu? A diferença é pequena, mas é decisiva. E não é porque há uma crise, como a democracia também está em crise há anos, que se vai acabar com esse Está bem, deixe-me só a propósito do Voltou, é só um entre parênteses quase irrelevante, mas já agora gostava de o confrontar com isso, é quase uma questão só de bom gosto. Não acha um pouco excessivo, provinciano, caricato, o Dominique Voltou, seja quem for, vir a Portugal? Imagino que era um português num debate em Paris com o ex-ministro da Cultura de França a dizer de cátedra que é um erro fechar os 2 canais, ou já nem me lembro. Não Sim, é um bocadinho chocante, eu acho que é um bocadinho chocante. Mas eu atenuaria o choque só com 2 coisas. Por um lado, as perguntas, dado o contexto político que lhe fizeram, eram muito diretas desse ponto de vista, e realmente ninguém, é algo de absolutamente impensável na Europa. Uma coisa é criar canais privados, agora fechar o serviço, diminuir, isso é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, e há aqui 2 pontos só que eu sublinho. Um é que não é possível fazer serviço público com um canal, portanto será a implosão total dessa ideia de serviço público em Portugal. Em segundo lugar, a questão do futuro, é o que interessa. O serviço público, se excluirmos a questão da dívida que terá que ser sempre resolvida, isso é o passado. O serviço público, em termos de futuro, custa, se pensarmos só no canal que se diz privatizar, 0,1 do Orçamento de Estado. É que nós, o que é que se faz aos outros 99,9 para se fazer isso, que do meu ponto de vista é verdadeiramente um crime do ponto de vista do serviço público, que é acabar com o canal. Os 2 não canais... Há certeza, em todo caso. Não há certeza, eu espero bem. Sim. Os 2 canais... Embora a hora que a gente fale possa acontecer, possa ser proposto. Os 2 canais estamos a falar de 0,4. É preciso ter um pouco a noção. Muitas vezes fala-se RTP como se ela sugasse metade do Orçamento do Estado. Estamos a falar de 0,4 do Orçamento tem que pegar nesse verbo que acabou de empregar, justamente a ideia de qualquer português, não sou eu, nem qualquer, é que justamente a RTP sugou. Mas não é verdade. Mas isso não é verdade. E depois há um ponto que a analogia com o que se passou com a taxa, eu acho que devia fazer-nos pensar, que é, hoje, PSD, toda a gente está arrependidíssima de se ter abolido a taxa. É que há coisas que são irreversíveis.
E estamos à beira, por isso eu tenho pedido muita prudência, muito debate. Mas reconhece que é uma herança um bocadinho pesadota. É um bocadinho pesadota a herança. Quer dentro do governo, quer fora do governo, é algo que eu tenho batido sempre. Nós temos que ter uma política do audiovisual integrada numa visão também, é decisivo para a qualificação dos portugueses, haver maior oferta, os portugueses terem maior oferta no setor do audiovisual. Então agora vamos para a terceira parte deste programa e eu gostaria de o ouvir então sobre a esquerda, e vamos à esquerda, mas vamos começar pelo seu partido, Partido Socialista. Aliás, foi eleito vice-presidente da bancada do seu partido, e eu julgo que há vários PS com assento nessa bancada socialista. Como renovar ou como voltar a dar saúde e tónus e energia a uma confusão ideológica e cultural? Bom, eu penso que o que o Partido Socialista precisa do ponto de vista da renovação, precisa de quase tudo hoje em dia. Eu não sou nada do socialista que está muito contente com os 38%. Com os 38%. Sim, das últimas eleições. É naturalmente muito bom, um resultado muito bom, mas perdemos, ganha-se e perde-se, e está-se na oposição. Está no governo, está na oposição. Significa que as nossas causas, a nossa concepção, etc., foi derrotada. E foi derrotada no seguimento de uma avaliação das nossas performances. Não estou nada satisfeito. Em termos do Partido Socialista, eu assisti nos últimos anos a um esvaziamento total do Partido Socialista. Como lembrou há bocado, o Partido Socialista chegou ao poder no seguimento de um processo, dos Estados Gerais, que suscitou muita esperança, mas também atraiu muita gente, muitas competências, muitas ideias, muitas vontades. Se esgotaram lá, porque depois não foram para o Partido Socialista. Eu penso que havia aí duas hipóteses. Ficção. A alternativa aí era clara. Ou os Estados Gerais eram uma estratégia, enfim, perfeitamente legítima. Eu diria mais de acesso ao poder, de conquista do poder, e ficava por aí, que foi o que aconteceu, ou podiam ter sido utilizados como um instrumento de renovação do próprio Partido Socialista. E do tal tónus e de energia e de vontade. E, portanto, a chegada ao poder do Partido Socialista, no fundo, para o partido, eu acho que foi mais para o partido, acabou por se converter numa criação de um enorme vazio, de que, enfim, o Congresso de Triste Memória, que ainda não faz um ano, ainda não faz um ano, espantoso. Em maio, que ainda não faz um ano, e onde o Secretário-Geral, na altura, teve 96%, a moção teve 100%, eu votei contra, terá tido 99,9%. Tudo isto foi há menos de um ano, não é? É bom lembrar. E isso traduz o enorme vazio que se criou. É claro que hoje em dia agora nós vemos... apareceu uma margem esquerda. Agora apareceu uma margem esquerda, vão aparecer muitas margens aqui... Pela esquerda e pela direita. Agora, se deve virar à esquerda ou se deve manter-se com o objetivo da conquista do centro e não sair dali. Enfim. A definição esquerda-direita é uma questão topológica, não é? Eu penso que este governo vai governar, vai ser levado a governar, eu penso, bastante à direita. O PP é um partido de extrema-direita, enfim, na tipologia europeia, é extrema-direita educada, democrática, mas é uma extrema-direita, como há uma extrema-esquerda também, democrática hoje, educada. Mas, enfim, vamos ver a correlação de forças, está tudo a começar. Claro, exatamente. O que é que o PS, do meu ponto de vista, precisa de se renovar em todos os níveis. Nas pessoas, nas ideias, nos processos, a todos estes níveis o Partido Socialista tem, efetivamente, que inventar. E há vontade, tem que ser sente usado. que há vontade. Eu sinto que há qualquer coisa em germe. Como é que tudo isto se vai desenvolver, não sei. É preciso desenvolver uma militância menos aparelhística, não é? Acho que isso é vital, um partido de causas, um partido mais aberto, um partido que não viva tão limitado aos controles históricos de certas secções. Eu muitas vezes ouço falar, é preciso ligar o partido e a sociedade civil. Os partidos são sociedade civil. Claro, com certeza. Se um partido se separa da sociedade civil, eu não sei o que é uma esse partido. Conter neles próprios e portanto, eu não queria entrar tanto, digamos, na definição esquerda, centro, direita, para onde é que o partido se vai, até isso hoje em dia está muito armadilhado, que será o que é o seu... Eu penso que um partido socialista é um partido de esquerda, deve-se afirmar como um partido de esquerda, e o centro é naturalmente o espaço de compromissos natural para certas causas que têm que ser negociadas, têm que ser... Com o centro, com esse centro. Mais do que à sua esquerda. O que não pode mais do que à sua esquerda. Eu não sei o que é que está hoje à esquerda. Também é algo muito obscuro. Na hoje toponomia do hemiciclo de São Bento está o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Certamente conversas e temas. Enfim, uma dessas forças em grande convulsão, outra com um significado muito... realmente insignificante do ponto de vista... O Bloco de Esquerda com um significado inferior ao mimo que tem da comunicação social
Hoje há duas, enfim, há um estudioso americano, Zola, que diz que a política hoje tem duas dimensões claras, a partidária e a mediática. E hoje há política que se pode fazer praticamente só nos meios de comunicação social, com prejuízo ou pelo menos com, enfim, desvalorização da dimensão partidária. Eu penso que o Bloco trabalha isso muito bem, é preciso reconhecê-lo. Agora, o que está aí também, tudo isto é um pouco confuso. O que o centro não pode ser, do meu ponto de vista, é um espaço de indecisão, o espaço dos interesses, o espaço do torpor. Isso é que o centro não pode ser. É uma colocação. Hoje, muitas vezes eu vejo, que eu sinto provavelmente mais à vontade para dizer certas coisas. Eu não quero dizer, porque lembro-me sempre, sou Cavaco Silva, que não sou político, mas quer dizer, não estou na política como muita gente está na política. Está na política como? Eu estou na política porque acredito em algumas coisas. Nunca estive por outra razão. Eu tenho e a minha em que carreira. É que o filósofo estudioso da matéria filosófica ajuda o ex-ministro e ajuda o atual deputado? Ajuda muito na forma. Enfim, eu penso que um dos tópicos fundamentais sempre da filosofia é o que é o poder, o que é a submissão. E o que eu vejo hoje na política é submissão e conformismo. E isso é que é um pouco desesperante. Mesmo nos grandes líderes, nós vemos hoje mais pessoas que se posicionam para herdeiros do que para rivais. Portanto, há muita coisa que está certamente a mudar, e não são só os políticos, são os cidadãos também, não é? Mas, e, portanto, o movimento é global, não é? Não é sempre, esta separação já é muito mais frágil hoje, ou muito mais, deve ser mais nuancée, mas são grandes alterações que é preciso saber. E o que me interessa na política são as causas para o país. Se não fosse, a não ser justamente pela visão que tenho das coisas, será repetir provavelmente o Antero, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é por aqui que nós nos aproximamos da Europa, que nos aproximamos daquilo que realmente os portugueses querem. Senão, porquê que os portugueses são tão frustrados hoje em dia? Porque permanentemente vivem no imaginário europeu e numa realidade sul-americana. A origem da frustração nacional é isto. E quando nós não conseguimos... naturalmente que é muito fácil o trabalho das oposições. É trabalhar este enorme fosso. Com certeza, exatamente. Mas, pronto, mas como se sabe, enfim... O problema é que as oposições chegam ao poder, como está a acontecer, e se não querem ser elas vítimas da mesma facilidade, têm que alterar isso. Mas se reconhece que é mais fácil, e objetivamente, para as oposições canalizar e trabalhar, não estou a dizer manipular, trabalhar esse fosso, esse descontentamento ou essa desilusão, como é que olha... para o tónus e para a saúde da sua bancada. Eu insisto porque apesar de tudo, pelo Partido Socialista, penso eu que irá o grosso, que poderá haver o princípio de uma... eu não gosto da palavra renovação porque ela está tão gasta, mas de alguma coisa vir de novo à esquerda. Por exemplo, a eleição de uma vice-presidência da bancada socialista não era para... As pessoas que foram eleitas não é para agradar a gregos e a troianos. Pergunto, portanto, o recurso um bocadinho à facilidade, ou não? Não, eu penso que era inevitável que fosse o conjunto dos vice-presidentes fosse representativo. Sim, pronto. Penso que o António Costa teria que fazer, à partida, isto que fez. O que fez. Naturalmente que no Partido Socialista há muita gente que hoje está tão de acordo com a atual liderança, como até o dia 16 de dezembro estava com a questão, que amanhã estará com outra. Isto, infelizmente, nós sabemos, existe assim. Então, não é naturalmente por este tipo de militantes que as coisas mudam nunca. Não é? E, portanto, daí a dificuldade em compor realmente aqui, digamos, menos mais atrativos. Não é? É preciso ver um bocadinho a direito. Eu diria que o desafio da renovação do PS passa pelo tipo de oposição que vai fazer. Eu acho que nós tivemos uma má oposição. A situação não ajudou, a questão da maioria relativa, mas nós também tivemos, em área nenhuma, na cultura, mas como na educação, praticamente em área nenhuma, nós fomos confrontados com verdadeiras alternativas. Como se quisesse sempre apagar as diferenças. Dependesse de si, que receita daria para o ideal tipo de oposição? Qual é, na sua perspectiva, que se deveria fazer? Uma oposição extraordinariamente exigente, extraordinariamente qualificada em relação a todos os dossiês, estudar bem os dossiês, avaliar bem as políticas, porque naturalmente haverá
certamente matérias onde a oposição, isto é mesmo assim, não terá que ser grande, não é necessariamente grande por sermos partidos diferentes, mas há orientações muito diferentes, quando nós pensamos, por exemplo, o que se anunciava na cultura, o que se anuncia na educação, hoje em dia, por exemplo, raciocínios que orientam toda a política do governo sobre a educação, que é, nós já ultrapassámos a percentagem do PIB dos países europeus. Isto é um absurdo do meu ponto de vista, porque é não tomar em conta o enorme déficit histórico de que nós padecemos. É uma questão de comparar, por exemplo, em termos de equipamentos, o que são as nossas salas de aula, o que são as nossas escolas, e as inglesas ou as francesas. E, portanto, nós, naturalmente, que temos que ter um investimento superior. Mas é tudo... Não se pode... É claro que as escolas é o principal, porque é a semente e a raiz, mas justamente era o que dizia há pouco... Vive-se numa expectativa europeia com modelos ou com realidades sul-americanas. Mas não é só nas escolas que encontra, é a todos os níveis, ou não? É quase todos os níveis. E como é que o Partido Socialista pode ajudar É preciso escolher, eu acho que é preciso escolher. A pasta da educação tinha a ver com isso, representava uma escolha que foi depois, em grande parte, abandonada. Não se pode dizer que se vai resolver todos os problemas do país, é dizer quais é que se vai resolver, os timings da resolução, assumir calendários, eu acho que é vital em política, e, naturalmente, apresentar a hierarquia das soluções que se assume. Não, nenhum governo é credível, ninguém pode resolver todos os problemas, além de que há problemas que devem realmente ser resolvidos antes dos outros. Muitos dos problemas que nós temos na cultura, se houvesse uma educação diferente, não se poria ao nível da cultura, claro, não é? Não, como posso dizer, no nível do problema da justiça. Portanto, a hierarquização também dos problemas condiciona muito tudo aquilo que releva da política global. É um cidadão desiludido ou não? Não sou um cidadão apreensivo, acho que é cada vez mais difícil fazer política. Francamente, acho que a pressão do imediatismo, a pressão tornam tudo muito difícil. Uma pessoa ainda não anunciou uma medida, já está quer dizer, os tempos são de uma velocidade 2 da informação, a total mercantilização da informação, pronto, porque é preciso ser rápido, é preciso haver muita informação a circular. Quer dizer, há uma lentidão que é necessária à política. Há um político francês, como Michel Rocard, insistia muito nisso. Não é possível fazer política sem alguma lentidão. É a lentidão da reflexão, da avaliação, da ponderação. A política é um setor, é uma atividade onde, como em nenhuma outra, se sentem os conflitos de interesses, de perspectivas. Tem que haver um tempo de avaliação. E hoje nada facilita a que haja esse tempo. E acha que o Partido Socialista, só para acabarmos, estamos mesmo já a esgotar o tempo, acha que o Partido Socialista vai perceber que o novo governo precisa de um mínimo de tempo para explicitar e concretizar uma medida, ou porque está na oposição e tem que apresentar serviço e ir aos telejornais dizer que é oposição, vai ter a maturidade da compreensão da necessidade desse tempo? Eu, neste momento, só lhe posso dizer a minha opinião. A minha opinião é que todos ganhamos na política haver mais clareza de alternativas, de diferenças, e isso só é possível com mais tempo, com uma maior densidade na política. Muito obrigada, Manuel Maria Carrilho, por ter vindo à minha conversa afiada. Gostei muito de conversar consigo. Despedimos-nos até 2 a 8 dias. Estará aqui Clara Ferreira Alves, nova diretora da Casa Fernando Pessoa, e também para nos falar do seu livro, A Pluma Caprichosa. Até lá, uma boa semana.